Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta um convidado especial que entende tudo sobre seguros. É o Rodrigo Palermo, formado na Escola Nacional de Seguros como corretor e atua no mercado por quase 2 décadas, sócio da CotandoSeguro.com, uma das pioneiras no mercado securitário para a captação e venda online. E ele vai nos contar como essa ideia transformou o mercado e a cada dia tem atraído novos clientes. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. As guerras são odiosas, justificam assassinatos, indiferenças, ignoram que as vítimas são pessoas, anônimos que simplesmente estavam no meio do caminho. E no meio do caminho, as bombas, os mísseis, os sequestros, a violência compõem a personalidade desta brutalidade que sempre causa indignação. E não há mocinhos e bandidos, há mortos, desaparecidos, fuzilados, sem lar, sem família, sem esperança. A Resolução 181 da ONU, à época presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, diplomata, articulador, que criou pontes para a aprovação do Estado de Israel, delimitou fronteiras. Foi isso que nos credenciou a abrir anualmente as sessões da Assembleia Geral, tradição que se prolonga até nossos dias. A guerra é covarde, enterra mães, pais, irmãos, irmãs, entes queridos, amigos e elege os facínoras como comandantes. O terrorismo é o mais cruel de todos os males. As guerras voltaram para as manchetes, dessa vez documentam online a nova chacina e o total desprezo pela vida humana. Os portais do inferno expelem labaredas ardentes que desintegram nossos últimos laços de civilidade. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Inscrições abertas para o vestibular 2024. Prova dia 21 de outubro. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com Rodrigo Palermo, que é sócio da corretora de seguros cotandoseguro.com, uma das pioneiras no mercado securitário para a captação e venda online de seguros. E ele vai nos agraciar com essa entrevista, contando como essa ideia transformou o mercado e a cada dia tem atraído novos clientes. Rodrigo Palermo, aliás, professor Rodrigo, tudo bem, meu caro? Tudo bem, com você, doutor? Graças a Deus. Ô Rodrigo, essa ideia de seguro online, eu sei que já está sedimentada no mercado, mas foi uma grande sacada, não? Conta um pouquinho para os ouvintes da PAN como é que você desenvolveu esse tipo de seguro, enfim, qual o diferencial da cotandosseguros.com? Vamos lá. Essa ideia surgiu em torno aí de 2009 para 2010, que a gente estava verificando o mercado, que o mercado era muito fechado, o mercado de seguros. Eles eram restritos, vamos se dizer assim. O corretor da própria cidade ofereceu o seguro para os clientes da própria cidade. E as cidades que não tinham opções de corretores, às vezes ficavam até, vamos dizer assim, refém de banco ou alguma pouca opção para atender. E aí a gente percebeu que o mercado de internet, que na época não era tão fortalecido, era mais venda de livros, alguma coisa nesse tipo, a gente teve a ideia, foi por que a gente não abre a ideia de conseguir atender de forma online o Brasil todo, não ficando restrito a determinadas regiões. No primeiro momento, essa ideia parecia até um absurdo no mercado de seguro, porque até as próprias seguradoras falam, não, ninguém adquire seguros de forma online. Eles precisam que a gente brinca do tete a tete, algo presencial, online não funciona. Tem a ver com, hein, Rodrigo, tem a ver com credibilidade, né? É um costume mais antigo, olhar nos olhos de quem vai fazer o seguro para cuidar dos seus bens, às vezes até da sua vida. Essa relação ainda existe, Rodrigo? Eu brinco que ainda tem, e na verdade, assim, a gente fala assim, tá até voltando, né? Porque, de certa forma, a internet facilitou muito, mas hoje o olho a olho é nas reuniões online que a gente faz, né? Tem muita gente que, não sei se foi pós-pandemia, né, que sentiu falta de uma conversa e não ficar tão robótico como muitos serviços ficaram, né? Então, mesmo essa captação sendo online, a gente não trabalha exclusivamente com a venda online do cliente e o robô. A internet, ela serve para nos apresentar ao cliente, e desse cliente a gente inicia um bate-papo via telefone, um WhatsApp, videoconferência, aí vai da necessidade de cada um, pela disponibilidade de tempo, né, a preferência que cada um tem, né, então isso tudo a gente foi ajustando e moldando de acordo com a necessidade do mercado, e graças a Deus deu muito certo e continua dando muito certo. Pelo que eu estou entendendo, Rodrigo Palermo, cotandoseguro.com, ela é uma empresa online, mas que mantém a pessoalidade, quer dizer, o trato pessoal. O cliente fala com alguém, não há uma robótica, uma inteligência artificial tomando conta dessas ações que exigem, por exemplo, suprir aquelas dúvidas do cliente, do segurado. É por aí, mais ou menos? Exatamente, tá? Apesar de a gente fazer a captação online, nós não vendemos 100% online, não é venda robótica. E até porque, de certa forma, no ramo de seguro, eu particularmente, eu sou o contrário de tudo online. Por quê? Todo produto disponível no mercado de seguro, ele tem as suas entrelinhas, né? O cliente vai ter algumas dúvidas específicas e nada melhor que o intermediário, né, o corretor de seguros, para entender aquele cliente, a necessidade que aquele cliente tem, e você desenhar um produto de acordo com aquela necessidade. Então, o nosso foco do online é exclusivamente para nos apresentar e a captação. Nada robótico, depois é atendimento humano, onde alguém da nossa corretora, um de nossos corretores entram em contato e faz toda essa consultoria, desde a contratação até a manutenção da pólice que a gente fala, que é o período de vigência. Então, se o cliente tiver durante a vigência um problema com um sinistro, que é uma situação mais delicada, ele tem um suporte pessoal, né, não é robótico. Se ele tiver alguma alteração que ele precisa fazer mediante endosso, informações, assistência, é tudo com a gente. O nome Cotando Seguro é com a ideia da captação, ou seja,
vou procurar um seguro. O que eu vou fazer? Vou fazer uma cotação de seguro. Então ele vai na internet, localiza a nossa empresa e os nossos consultores entram em contato com essa pessoa. Agora, você trabalha com bandeiras de securitárias diferentes, é isso? A Cotando Seguro não é quem garante a apólice ou é? Explica bem isso para o nosso ouvinte da PAN. Vamos lá, no mercado de seguros, basicamente a gente tem dois personagens, assim vamos dizer. Existe o corretor de seguros, que é o intermediário da contratação do seguro, assim como os bancos, né, intermediam em algumas situações com a corretora interna do banco. E existe a seguradora. A seguradora é a sociedade, né, privada, que é regulamentada pela SUSEP, que sim faz o pagamento da indenização, a regulamentação do sinistro. Nós, corretores, a gente faz a intermediação e a assessoria, buscando para o cliente qual é o melhor plano para aquele determinado cliente, com as coberturas que ele precisa. Mas a indenização ela é feita pago pela seguradora, não pela corretora intermediária. Agora, Rodrigo Palermo, se houver algum entrave para o recebimento, a corretora também intervém, ela atua frente à empresa que mantém a bandeira do seguro, não? Isso, o papel do corretor é estar do lado do segurado neste momento, tá? E até uma das defesas que a gente faz na nossa classe é que, diferente de você fazer no banco em si, que você está fazendo teoricamente com a mesma empresa, o corretor de seguros ele não é funcionário da seguradora. A gente fala que a gente é funcionário do nosso cliente. A gente vai estar do lado dele para defender. Até por causa um problema de uma liberação de uma peça que não houve, um atraso de uma assistência, toda essa situação, o corretor ele fica ao lado do segurado. E a nossa empresa faz esse papel. Ocorreu algum problema, a gente faz a intervenção junto à seguradora para solucionar a questão. Queria saber de você se há alguma estatística, quais são as modalidades mais requisitadas de seguro hoje em dia. E o seguro de vida da Malagoro, eu não gosto muito de fazer seguro de vida, confesso a você, viu, Rodrigo? Vamos lá, hoje a gente tem uma infinidade de produtos no ramo de seguro e cada vez surgem mais, porque de acordo com vai surgindo a necessidade, vai se criando modalidades de seguros diferentes. Existem alguns seguros já que estão, que a gente fala assim, enraizados na nossa cultura, outros estão criando essa raiz e alguns são seguros cibernéticos, alguns mais novos que ainda estão entrando no mercado, né? Hoje um dos seguros mais tradicionais é o seguro de veículo, que esse a gente fala, tem bastante cliente aí que já sabe de cor e salteado como funciona o produto, né? Com algumas dúvidas pontuais. O seguro de vida, que é um dos produtos que mais tem crescido no último momento, muito por uma questão de mudança cultural, né? Que nem esse receio que você comentou, é um receio que muitos tinham e estão começando a quebrar esse receio, né? Por que a gente fala isso? Antes de falar dessa ideia cultural, a gente tem que entender que no seguro de vida fica muito na nossa cabeça que só vai ter indenização se o segurado falecer. Isso é uma das opções. Na verdade, a grande maioria das coberturas de um seguro de vida, o cliente ele utiliza, o próprio segurado, ele utiliza em vida, né? Em prol dele mesmo. Aí um exemplo, o que eu falo que é a mudança cultural, né? Vamos pensar na ideia do mercado de trabalho, né? Antigamente a gente falava assim, a pessoa queria entrar numa empresa grande e seguir a carreira dela lá até aposentar. Esse era o sonho, vamos dizer assim, da maioria das pessoas. E normalmente esse seguro de vida ele era atrelado à empresa que ele trabalhava e ali estava tranquilo, né? Hoje qual que é a situação? Hoje a gente trabalha muito com profissionais liberais, a existência de MEI, muitos autônomos, e aí o que acontece? Ele já não tem a mesma garantia que se ele sofrer um acidente, ele vai receber uma indenização. Então vamos pensar no motorista de aplicativo, que ele trabalha por conta. Ele sofre um acidente de trânsito. Se ele ficar 60 dias afastado, ele não recebe nada pelo aplicativo, porque ele não conseguiu exercer o trabalho dele. Já no seguro de vida, existe uma cobertura específica para esse tipo de afastamento, que a gente chama de áreas por incapacidades temporárias. Então, esse profissional liberal, esse autônomo, ele tem uma alternativa, através do seguro de vida, de receber uma indenização no período que ele estiver afastado. Então, esses tipos de situação começou a criar uma certa, vamos dizer assim, afinidade do consumidor com o seguro de vida, porque estão começando a ter mais acesso a esse tipo de informação. Perfeito. Nós temos aí muitas chuvas, tempestades, fatalidades que por vezes levam um carro embora. É caso fortuito? Existe seguro contra alagamento? O produto está protegido? Boa pergunta, tá? Isso é uma dúvida de muitas pessoas aí que estão pensando em contratar ainda, né, e não tem o seguro, ou algumas que tenham geram essa dúvida, né? Vamos lá, primeiro, a gente tem que ver qual o plano que o cliente tem contratado.
Basicamente, né, no mercado de seguro existem 3 modalidades de seguro. Existe o seguro mais simples, que a gente chama de seguro de danos a terceiros, que nada mais é que cobrir o dano que causou outra pessoa e não cobre o dele. Então, nessa modalidade, essa situação que você deu estaria excluída. Tá. Existe o seguro de roubo e furto, que aí é exclusivo para roubo e furto, e depois ele migra para o seguro que a gente chama seguro compreensivo, que é o nome técnico que a gente dá no seguro, que popularmente a gente chama de seguro total. Então, todos que tiverem esse seguro compreensivo, em situações de alagamento, vamos supor, igual ocorreu aqui na região de Campinas, ou até um exemplo que ficou marcado bastante esse ano, foi a chuva que deu no litoral de São Paulo, lá na região de São Sebastião. Esses tipos de situações, tá, eles entram na cobertura dos seguros compreensivos. Lógico, a companhia ela vai avaliar se não houve nenhum tipo de agravamento de risco, tá? O que seria o agravamento de risco? Vou dar um exemplo bobo. Perto da casa do segurado, ele sabe que tem uma região que alaga, tem até aquela placa lá escrito, área sujeita a alagamento. Na hora que começa a chover, ele tira o carro da garagem e põe lá. Se a companhia verificar esse tipo de situação, ela vai entender como um agravamento de risco e vai declinar a cobertura. Porém, se não houve essa má-fé, vamos dizer assim, no agravamento de risco, cobertura normal. O que tem que se tomar cuidado é quando a gente fala de água de mar. Aí ele entra numa categoria que eles falam de convulsões da natureza, porque existe a diferença para a companhia entre um risco, como você citou, e a convulsão da natureza. Convulsões da natureza seriam eventos mais catastrófico, né? A gente brinca assim, um tsunami, né? Alguma situação desse tipo. Aí é excluído, assim como guerras, esse tipo de situação, tá? Mas o alagamento no seguro compreensivo é passível de cobertura, sim. Ok, nós estamos conversando no Pan News Cidades com o Rodrigo Palermo, que é sócio da corretora de seguros cotandoseguro.com, a pioneira no mercado securitário para captação e venda online de seguros. Ô Rodrigo, e existe seguro para cartão de crédito? Se você começa a ficar inadimplente, há uma modalidade assim? Normalmente esses seguros de crédito são ligados direto à própria operadora de crédito, né? Normalmente é um seguro exclusivo para eles. Nós, corretores, a gente não tem acesso normalmente nessas situações. Um exemplo, a ideia do seguro prestamista, né, que é o falecimento ou uma invalidez da pessoa que adquiriu aquela dívida do banco, custear através do seguro, né? Essas modalidades de crédito, né, de seguro para pagamento, ele é exclusivo para os bancos que disponibilizam do crédito. Para nós, corretores, a gente não consegue vender ou comercializar esse tipo de modalidade. Gostaria de saber também, você que está há muito tempo já nessa área, qual o seguro mais estranho que você já fez ou teve notícia? Tem alguma coisa exótica para a gente contar para os amigos do Pan News Cidades? Na verdade, às vezes são seguros diferentes que às vezes as pessoas que não é do segmento, às vezes não imaginam que possam ter, né? Existem seguros, exemplo, de produção rural, existe seguro de equinos, né, para animais reprodutores, né? Então, existem algumas modalidades que as pessoas que não atuam exatamente nesse segmento, não digo nem no seguro, exemplo, no agro, não tem ideia que às vezes existe seguro nesse tipo de situação, né? Porque, por exemplo, um bovino ou um cavalo reprodutor, né, ele tem um valor enorme, ou um de competição, né? Então, existem alguns seguros específicos também para esse tipo de modalidade. Ok, e as franquias, como é que elas se encaixam dentro das modalidades ofertadas? Então, aí vai depender de cada ramo de seguro, né? Vamos pensar na ideia do automóvel, que seria um produto mais convencional aí das pessoas conhecerem, né? Quando a gente fala de franquia, o que seria a franquia? É a participação obrigatória do segurado no eventual sinistro, onde ele vai reparar o veículo pelo seguro. Eu friso sempre a ideia de reparo, porque às vezes as pessoas confundem, se tem colisão eu pago franquia, se tem roubo eu não pago. Não é bem assim. O seguro ele divide o quê? Perda parcial paga-se franquia, perda total isento de franquia. Vamos pensar na ideia de uma colisão. Como é dividido uma perda total ou uma parcial? Pela regra, é entendido que perda total em caso de colisão é quando os prejuízos do reparo do veículo segurado ultrapassam 75% do valor do bem. Essa é a regra para dar a perda total. Então, o carro de 100 mil passou 75 mil para cima, a companhia vai comprar aquele carro todo avariado, pagando o valor da FIP que ele contratou. Abaixo disso, ele participa com a franquia. Então, a companhia ela divide entre perda total e parcial. No roubo é a mesma ideia. Porque se roubou e não achou, perda total.
Foi encontrado o veículo? Foi. Ele está com a avaria? Então vamos ver, essa avaria é abaixo ou acima de 75% do valor? É abaixo. Então, mesmo sendo virtude de um roubo, paga-se franquia e a companhia faz o reparo. Isso no seguro de automóvel. Aí as outras modalidades, eles mudam de acordo com o tipo de produto. Existe participação obrigatória, exemplo, no seguro residencial, na maioria das coberturas, que é um valor mínimo que eles colocam, outros é participação do valor da indenização, então vai variar de produto para produto. É mito aquela história de estourou o airbag, já é perda total? Eu falo assim, isso era uma verdade, tá? Hoje não se enquadra tanto, por quê? Se a gente for reparar antigamente, quando a gente falava que um veículo tinha airbag, era só veículos diferenciados, importados, veículos de luxo, né? No momento que isso se tornou obrigatoriedade para todos os veículos, isso fez a redução do custo. Então, hoje, um custo de um airbag não tem um preço do próprio carro como tinha antigamente. Inclusive, já tivemos situações de segurados que tiveram veículo com airbag estourado que foram reparados independente se estourou o airbag ou não. A companhia vai limitar muito nessa questão de percentual. Tem sinistros que ela pagam quando o percentual do prejuízo é abaixo de 75%? Dependendo da situação, sim, né? Mas eles utilizam por regra, nas condições gerais, que é o manual do seguro, aqui, perda total, prejuízos de 75% ou mais do valor do bem. Ok. Estamos conversando no Pan News Cidades com o CEO da Cotandoseguro.com, Rodrigo Palermo. Ô Rodrigo, com relação a roubo de carro, voltando lá no automóvel, que é interesse de todo mundo, né? Tem um prazo, o carro sumiu, fica lá o proprietário desesperado para o carro não aparecer, para o seguro cobrir, né? Porque vai voltar com certeza, no mínimo com mau agouro. Eu pergunto a você, tem prazo para isso? Como é que fica a seguradora em caso de roubo ou furto do automóvel com o seu cliente? Certo, vamos lá. Isso é também uma pergunta bem interessante, tá? A companhia que faz, quando ela é comunicada sobre o roubo ou furto, né, ela vai deixar um prazo inicial para tentar localizar esse veículo. Aí varia um pouquinho de companhia para companhia, o tipo de modelo que foi furtado ou não, mas ela dá um prazo inicial antes de mandar o que a gente chama de relação de documentos. Relação de documentos é quando ela vai pedir para o cliente preencher o DUT em nome dela, alguns outros documentos. Então, o que a gente fala, tá? Até a companhia pagar essa indenização, se o veículo for localizado, esse veículo é do segurado. Mas já preenchi o DUT na hora que eu estava mandando para a companhia achar o carro. Ela vai suspender, que agora é o ATPV, né, que eles mudaram para o documento digital, mas ela suspende a indenização, verifica se o veículo está em condição de reparo, porque às vezes ele foi localizado inteiro carbonizado, por exemplo. Ele volta a ser perda total e a companhia faz indenização. Então, enquanto ela não fizer o pagamento, esse veículo ainda é do segurado. Existem situações que o veículo ele é financiado. Então, ou seja, no meio dessa documentação, a companhia vai pedir para o cliente um boleto do seu saldo devedor junto à financeira. Certo. Se a companhia quitou esse saldo devedor e o veículo foi achado no dia seguinte, mesmo que ela ainda não tenha recebido o ATPV ou o DUT, aí esse carro é dela porque ela já fez pagamento de parte da indenização. Então, até o pagamento da quitação do financiamento ou o pagamento da indenização, esse carro é do segurado, independente se encontrou ele inteiro ou não. E às vezes o segurado não tem nem ideia do todo, né? Precisa ter uma boa assessoria. Mas, Rodrigo, para encerrar, eu posso, por exemplo, segurar a minha voz? Existe esse tipo de seguro? São seguros mais caros? Eu já ouvi, por exemplo, as mãos de um maestro. Isso é possível no Brasil? Na verdade, existem alguns produtos específicos que dão direito ao cliente pela invalidez funcional, né, ou alguma doença grave. Então, às vezes, o cliente teve algum problema de saúde, que esse problema de saúde gerou como sequela a perda da voz dele, né? Mas aí não seria só exclusivamente a perda da voz, ela já daria um pacote, às vezes perda da audição, perda da visão, a perda da voz, a fala, né? Então você não faz um seguro exatamente só para fala, né? Isso normalmente fora do país você até consegue, aqui você engloba no seguro de vida. Você estipula
estipula, né, o valor da invalidez, né, o quanto isso é importante para você, e o valor que vai ser pago. Assim, por exemplo, a mão para o médico, né, o médico perdeu um dedo, por exemplo, ele recebeu o valor da indenização referente a essa perda de um dedo. Então, para quem trabalha com voz, mão, audição, visão, existe pelo seguro de vida, que é um dos outros pontos que tem crescido muito no mercado do seguro. A preocupação com a invalidez e não necessariamente com o óbito, porque às vezes o óbito, por mais que seja ruim, há indenização ao segurado. A invalidez, né, às vezes aquela pessoa ficou inválida, além de ela não conseguir gerar renda, ela vai gerar despesa. Às vezes é uma invalidez que tem que fazer uma adaptação ao imóvel, alguma adaptação na vida, troca de profissão, então envolvem vários fatores, né? Por isso que está crescendo muito o seguro de vida, em virtude das pessoas começarem a entender essa necessidade do produto. E o custo é baixo pelo benefício que você tem, né? Idosos, expectativa de vida menor, isso sempre aumenta o valor dos seguros? Existem produtos diferentes aí sobre os que a gente chama de reenquadramento por idade. Se a gente for pensar no produto tradicional, tá? Ele vai ter o reajuste a cada 12 meses de acordo com a idade. Aí são dois tipos de reajuste. A companhia reajusta o valor da indenização com base no IPCA, para que aquele valor, vamos dizer no popular, não seja comido pela inflação, ele seja corrigido ano a ano, e ela reajusta pela idade. E existe algum que ele já cria, vamos dizer assim, um valor fixo pela idade, só vai ter o reajuste pelo valor de indenizações, porém são produtos e preços distintos. E aí o mercado também tem relação ao limite da idade para a primeira contratação do seguro de vida. Tem companhias que limitam até 65, outras 70, outras até 80 anos. Nessas contratações, a companhia, para aprovar ou não o seguro, ela faz o que a gente chama como se fosse uma entrevista médica, onde o cliente vai passar as doenças pré-existentes que ele tenha. Com base nessa informação, ela pode aprovar ou não o seguro. E aí entra um detalhe importante. A omissão de informações de problemas de saúde pode acarretar no perda de direito da indenização futuramente. Porque às vezes o cliente já está com uma doença, vamos dizer assim, em fase terminal, ele omite numa possível contratação, meses depois ele vem a falecer e a companhia descobre que a doença é pré-existente. Isso pode gerar problema. Então o que a gente fala, o contrato de seguro é um contrato de boa-fé entre as partes, né? Para a companhia honrar o que está em contrato, ela precisa receber essa boa-fé por parte do segurado também. Muito bem, nós tivemos o privilégio de receber no Pan News Cidades o Rodrigo Palermo, falando um pouco de seguros da cotandoseguro.com. Faça o convite aí para os ouvintes da Pan entrarem no site e conhecerem a cotandoseguro.com, Rodrigo. Isso, vamos lá. O nome da corretora é o próprio site nosso, cotandoseguro.com. Lá vocês vão ter todos os acessos aos produtos que a gente disponibiliza. Temos também o nosso canal do Instagram, né, o canal do YouTube, né, além do Instagram. O YouTube eu trago alguns vídeos com curiosidades de vários produtos, né? No YouTube também é cotandoseguro.com. E vou estar à disposição. Quem quiser entrar em contato conosco, me chamar lá, eu estarei à disposição lá para falar com todos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pan News Cidades, viu, Rodrigo? Ilustrou bem inúmeros temas que criam aí dúvidas na cabeça dos futuros segurados e até dos segurados. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estaremos à disposição. Um abraço. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Inscrições abertas para o vestibular 2024. Prova dia 21 de outubro. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br.
Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.